E hoje é o último dia da reunião de líderes do G20 em Roma, na Itália. Em discussão estão a criação de um imposto global para empresas e também soluções para o meio ambiente. A maior parte dos líderes deve viajar ainda hoje para a Escócia, onde acontece a COP26. O nosso repórter Matias Brotero está lá em Roma e traz agora ao vivo os detalhes desse último dia do G20. Matias, bom dia para você. Tudo bom, Daniel? Bom dia a você neste domingo de manhã aí no Brasil, já à tarde, né? 1 da tarde aqui na Itália. Hoje é o segundo e último dia do G20, da cúpula de líderes do G20, um dia praticamente voltado inteiramente a questões de preservação do meio ambiente, né? São 3 pilares, principais pilares que sustentam essa edição do G20: saúde global, economia, que é o cerne, né, do G20, que foi formado para lidar com crises financeiras, e neste ano, particularmente, esse terceiro alicerce é sobre questões ambientais. Houve mais cedo um painel sobre o setor privado na luta contra mudanças climáticas, que contou com o discurso do príncipe de Gales. Antes do príncipe Charles, houve um discurso também do primeiro-ministro Mário Draghi. Mário Draghi falou que a luta contra mudanças climáticas é um desafio definidor dos nossos tempos, defendeu que é o momento de enfrentar os custos da transição para uma economia mais sustentável, falou sobre honrar o Acordo de Paris para um aumento específico de temperatura, para tentar reduzir esse aumento estipulado no Acordo de Paris. Defendeu também uma atuação do setor privado junto com os setores do governo, fazendo jus ao título deste segundo painel, né, que acontece, inclusive, aconteceu e agora acontece um segundo painel também sobre preservação do meio ambiente. A previsão é que esse encontro termine em mais ou menos 10 minutos. Mais tarde haverá uma sessão sobre desenvolvimento sustentável e aí no final da tarde mesmo há uma sessão de encerramento antes das coletivas de imprensa. As coletivas de imprensa que serão abertas com o primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, né, representantes do governo italiano e aí representantes de outros governos, dos outros 19 líderes dos principais países com as maiores economias e também da União Europeia, que, se quiserem, poderão trazer informações em uma coletiva de imprensa que acontecerá, portanto, hoje à tarde. Já há consenso entre esses 20 maiores líderes sobre como deve ser o comunicado final que é enviado, né, ao final da cúpula de líderes do G20. Esses líderes que estão trabalhando nesse consenso sobre saúde global, economia e meio ambiente, e isso deve ser divulgado hoje à tarde. Muito do que está sendo falado aqui no G20 deve ser levado para Glasgow, na Escócia, onde começa hoje a COP26, a cúpula do clima. Portanto, aqui no G20, trabalhos mais voltados a ideias, menos planos, de apresentação de planos e mais sobre discussões. Há quem diga, inclusive, que o G20 vai servir bastante para mostrar como que os governos estão se preparando, como eles podem ajudar para a transição para essa economia sustentável. Inclusive, o governo brasileiro aposta bastante na mudança das matrizes energéticas, levar esse tema à mesa de discussões como um tema que o Brasil vem trabalhando. Isso que o Itamaraty é um dos principais temas que o Itamaraty trouxe, portanto, para o G20. Então, são várias questões ambientais sendo trabalhadas hoje. Lembrando que ontem o dia foi bastante voltado à saúde global, né? Metas foram estipuladas, outras reforçadas, como aquela de você vacinar no mínimo 70% de toda a população mundial até meados de 2022. Daniel também se referiu a um acordo que foi anunciado pela OCDE em outubro, um acordo para taxar multinacionais, mega multinacionais, em ao menos 15% nos países nas quais elas operam, para evitar, por exemplo, a evasão de taxação, né, de que essas empresas não paguem impostos. Portanto, dia mais voltado para a economia e saúde ontem e hoje, preservação do meio ambiente, com expectativa para discursos dos líderes que participam do G20. Daniel. Tô por aqui também, Matias. A gente sabe que o foco hoje é o meio ambiente, bem conectado na COP26, que também está começando neste domingo e vai literalmente esquentar essas discussões. Agora, Matias, o Brasil tem agenda, algum tipo de agenda neste domingo? O que dá para a gente esperar?
Roberta, o presidente Jair Bolsonaro, junto com os ministros dele, está com ministros, por exemplo, das Relações Exteriores, Carlos França, ministro da Economia, Paulo Guedes, eles participam aqui dos eventos, de alguns eventos que vêm acontecendo aqui no G20. Mais tarde não há expectativa ainda, por exemplo, de uma coletiva por parte do governo brasileiro. O que a gente sabe é que vai viajar além também do G20, dessa cúpula que acontece para a Itália, para o interior da Itália, mas aí são outras questões que vão além da agenda do encontro das 20 maiores economias. Portanto, o que o governo traz aqui para a mesa de discussões são temas relacionados a matrizes energéticas, planos que o governo apresentou, inclusive, cerca de uma semana antes de trazer para cá a equipe do G20, né? E a gente sabe que o Brasil vai ser bastante cobrado por questões ambientais. Tem aquela meta, né, bastante ambiciosa de você acabar com o desmatamento ilegal até 2030, inclusive polêmica por causa de uma mudança de cálculo, mas também aquela de você acabar com a emissão de carbono, emissão carbônica até 2050. O Brasil pode ser cobrado tanto aqui no G20 como também na COP26, que começa hoje em Glasgow. Roberta e Daniel.